Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre a técnica do Color Code. Então, gente, antes de mais nada, o que é a técnica do Color Code? Gente, a técnica do Color Code, que a gente comumente chamou assim, ela está associada muito aos grifos, mas ela não se restringe a isso. A técnica, como o próprio nome diz, é utilizar as cores para fazer algum tipo de código de organização. E ela se tornou muito famosa, principalmente porque a gente vê as fotos tão lindas lá no Instagram, bem coloridinhos, alguns resumos, mas também porque o nosso cérebro, ele trabalha com associações. Esses links mentais que a gente consegue fazer a partir das cores são muito importantes para o aprendizado, mas mais importantes ainda para a memorização daquele conteúdo que você está utilizando. Então, é uma técnica que eu gosto muito, utilizo também e vou falar para vocês como é que ela pode ser utilizada além dos grifos. Com relação aos grifos, eu posso fazer um vídeo todo dedicado a ele, como você grifar corretamente, porque também existem técnicas para isso. Porque se você marcar tudo que você está lendo ali, perde um pouco do sentido. E é o que eu via muitas pessoas fazendo. Tanto é que no meu manual do Mentorando tem uma parte só sobre isso. Eu enfatizo muito isso porque é a partir dos grifos que você vai fazer uma revisão de qualidade. E também eu posso fazer um vídeo, se torna chato, né? Mas eu também posso fazer um vídeo especificamente sobre revisão. E aí, sobre revisão, posso fazer vários vídeos, porque existem muitas técnicas. E uma delas está relacionada aos grifos. Se você associa os grifos corretamente com as cores, funciona muito. Como eu utilizo nos meus materiais. Eu, como já mencionei para vocês no vídeo onde eu falo qual é o meu método de estudo para concursos de carreira jurídica, vou deixar o link aqui. Eu utilizo a cor base amarelo. E aí eu falei para vocês no vídeo de material escolar para concurseiro qual é a marca que eu uso, quais são os marcadores que eu recomendo. É um vídeo muito bom para quem está procurando, quem chegou nesse mundo agora e está procurando quais materiais que valem a pena, em relação ao custo-benefício. E aí eu utilizo a cor amarela porque, na minha opinião, é a cor mais tradicional. Então é uma cor que eu sempre utilizo, eu acho ela confortável na hora da leitura e é muito fácil e muito barato de você encontrar bons marcadores no mercado dessa cor. Se você utilizar uma cor base, tipo, eu vou utilizar a turquesa, por exemplo, essa daqui. Essa cor não é tão comum de você utilizar. Hoje em dia ainda é um pouco mais do que quando eu comecei a estudar lá em 2015, porque muitas marcas apostaram nessas cores, mais candy colors. Mas eu não recomendo você utilizar uma cor base, que é a cor que você vai marcar as informações, que são importantes, isso eu explicando o meu método, gente? Que eu utilizo essa cor base, que eu chamo, para você marcar informações que são importantes, senão você não estaria marcando, mas que não são extremamente importantes. E aí, como eu tenho essa cor base, eu escolho outra cor para fazer esse papel de função mais importante. E aí essa outra cor, eu vario muito. Eu tenho todas essas cores do marcador estabilo, que é o que eu mais utilizo na leitura dos meus materiais, tanto das apostilas quanto dos livros. E aí eu alterno. Eu confesso que eu tenho uma tendência a preferir o marcador de texto rosa, porque além de eu achar bonito, preferência pessoal mesmo, tem várias tonalidades, mas esse é o jeito que eu utilizo. A gente pode utilizar a técnica do Color Code associada com os grifos de duas maneiras. Da maneira que eu utilizo, que é grifar, diferenciar as cores a partir do tipo de informação, e você pode fazer por matéria. Eu vejo muita gente que está na faculdade fazendo assim por matéria e eu acho que fica lindo esteticamente falando, os resumos e os grifos de toda a disciplina com aquela mesma cor, mas eu não utilizei assim. O máximo que eu conseguia fazer era, se eu utilizei aquele capítulo, quem viu meu vídeo de método de estudo sabe que eram aulas
Então, eu escolhi uma cor para aquela aula e quando eu ia fazer fichas relacionadas a um assunto daquela aula, eu preferia colocar da mesma cor. Isso foi o máximo que eu fiz, mas cada aula eu gostava de escolher uma cor diferente, lembrando que sempre utilizava a cor base amarelo e a cor diferente, então eu fazia isso. Então, nos grifos existem essas duas técnicas, você diferenciar as cores por tipo de informação ou por matéria. Além de eu fazer do jeito que eu falei pra vocês, que é escolhendo uma cor diferente e tendo a cor amarelo nenhum por base, quando eu estava estudando Direito do Trabalho, foi bem na época que teve a reforma trabalhista. E aí eu escolhi uma outra cor, que no caso foi o laranja, que era uma cor que eu não utilizava muito, para ser a outra cor, para tudo que era mudança da reforma trabalhista. E quando eu ia revisar o meu material de direito do trabalho, isso me ajudava muito. Então você também pode fazer isso com seus materiais com relação a cor laranja vai ser súmulas, ou então não. A cor laranja vai ser súmulas do STF e a verde é súmulas do STJ. Então jurisprudência do STF, jurisprudência do STJ. Mas isso está muito relacionado à complexidade e o nível de profundidade do seu estudo. Para quem estuda as disciplinas jurídicas só naquelas noções, normalmente são os cargos de técnico, você tem que tomar cuidado para não abusar das cores. Eu vou falar sobre isso já já. Nessas duas técnicas, se você não tem muita familiaridade ainda, você pode pegar uma folha e fazer uma colinha. Funciona super. Então, se você escolher uma cor para cada matéria, você pode fazer uma cola dizendo qual é a cor que você escolheu para cada matéria. Ou então, se você escolheu para cada tipo de informação, você também pode fazer isso. O azul vai ser lei, laranja súmula e assim por diante. Além dessa técnica poder ser utilizada na hora dos grifos, eu acho que também funciona muito na organização, tanto na organização pessoal quanto nos cronogramas de estudo. Eu fiz isso com os mentorandos, então tinha um cronograma semanal e cada disciplina tinha uma cor. Quem optou por utilizar uma cor para cada disciplina poderia associar as cores que eu coloquei no cronograma, que também facilitaria muito na hora da organização. Eu já vi algumas pessoas utilizando isso em planners também, cada cor ser um tipo de afazer, por exemplo, amarelo está relacionado ao meu pet, laranja tarefas domésticas, verde coisas do trabalho, rosa estudos, também funciona muito. Eu já utilizei também, hoje em dia eu prefiro uma coisa mais clean, no meu planner eu coloco um quadradinho e depois eu coloco um check de preto, escrevendo tudo de preto. Mas já usei e funciona muito bem. Na hora que você bate o olho na semana, você já consegue ver quais vão ser as suas maiores demandas. Mas isso aqui tem que ser um facilitador, não um complicador da sua vida. Por isso que você tem que tomar muito cuidado ao determinar as cores que você vai utilizar. Eu já vi algumas pessoas utilizando 7 cores, assim, normalmente nos seus estudos contínuos, delegando para cada um tipo de informação e aí colocava a etiqueta aqui para dizer qual era o tipo de informação. E na minha opinião tem que ser usado com cautela, porque se você está no começo dos seus estudos, você não tem necessidade de fazer isso. Eu acho que isso pode ser utilizado como vantagem quando a pessoa está no nível muito mais aprofundado. Por exemplo, para quem se prepara nas carreiras jurídicas, que precisa diferenciar muitas vezes os posicionamentos dos tribunais, que precisa saber daquela questão qual é o fundamento que ela quer. Se é um fundamento doutrinário, se é um fundamento na lei, se é um fundamento na jurisprudência e de qual tribunal, porque isso acontece muito de ter uma diferença. Então, quanto maior a complexidade do seu estudo, maior a quantidade de cores. Então, se você está no começo dos seus estudos, eu recomendo, que era o que eu recomendava para os meus mentorandos, utilizar 2 cores. E aí, no decorrer do seu estudo, se aparecer uma informação, como na época apareceu para mim, relacionada à reforma trabalhista, você utiliza outra cor. Os marcadores que eu estou mostrando aqui são meramente ilustrativos, tá, gente? Eu falei sobre quais marcadores eu recomendo, além desses, que é óbvio que eu recomendo, porque vocês podem ver que eu tenho várias cores, lá no meu vídeo de material escolar para concurseiros.
eu dei opções bem mais em contas e de tanta qualidade quanto essa daqui, então confere lá. Então é isso, gente, não tem muita coisa do que falar sobre essa técnica, ela é muito intuitiva, você utilizar as cores ao seu favor. E aí você pode utilizar nos grifos, né, diferenciando a informação ou a disciplina, e também na organização, tanto pessoal quanto nos cronogramas de estudo. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu fale de alguma coisa específica em outro vídeo separado, pode deixar aqui nos comentários que eu leio todos, tá? E não esqueça de deixar o like e ativa o sininho, gente, porque aí você não perde nenhum conteúdo. E eu tô trazendo muito conteúdo de utilidade pública, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!